Continuando em reverência ao Senhor, convido a todos que se coloquem de pé, com todo amor, ao nosso Senhor e Deus poderoso nesta noite. E quem trouxe a palavra do Senhor, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então abre tua Bíblia sagrada, a Bíblia do Senhor, a palavra de Deus que está em suas mãos, no Evangelho segundo São João, capítulo 13. E vamos meditar na mensagem de Deus, porque Deus ele quer nos ensinar com a sua palavra. O Evangelho segundo São João, capítulo 13, e os versículos 4 e 5. Que diz assim a palavra de Deus: Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. 5. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Amém? Oremos assim. Senhor Deus e Pai amado, louvado seja o teu santo nome mais uma vez nesta noite, engrandecido para todos sempre. Estamos aqui reunidos neste templo para cultuar ao Senhor, para louvar, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. E nesta noite, mais que especial, a Santa Ceia do Senhor, aonde nós temos a oportunidade de mais uma vez reconciliar-te contigo e pedindo mais uma vez perdão por todos os nossos pecados, nossos erros e nossas falhas. Senhor, nos perdoa, Pai, porque todos os dias nós erramos e falhamos contigo, mas nós estamos aqui se humilhando perante o Senhor, pois sei que no céu o Senhor é o advogado fiel e justo a favor da tua igreja. Senhor Deus e Pai amado, que nesta noite não venha ser eu, mas sim o teu Espírito Santo. Eu te peço nesse momento toda a sabedoria do mundo, Senhor. Me dá entendimento, me ajude a ministrar a tua palavra, Senhor, e põe palavras de sabedoria na minha boca para transmitir à tua igreja, e assim eu também me alimentarei da tua palavra. Assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Tomem seus assentos, irmãos. Se você quiser fechar a palavra, a Bíblia pode fechar. Não vou mais se utilizar, mas se você quiser deixar aberta, pode deixar. Amém? Diga assim comigo: nem todos estão limpos. Amém. O tema da mensagem é esse. Nem todos estão limpos. A Bíblia, ela é o manual de instrução para mim, para a minha família e para você que se encontra aí sentado neste banco, e para a sua família também. Então a Bíblia, ela nos ensina como devemos proceder todos os dias. A Bíblia, ela é um livro completo, onde a gente aprende tudo na palavra, na santa palavra de Deus. E a Bíblia, como a gente viu nessa mensagem do capítulo 13, tem aqui o título: Jesus lava os pés aos discípulos. Então o Senhor, quando ele está aqui nessa passagem, ou nas demais passagens, ele vem passar para os seus discípulos e para hoje a gente que está aqui com a palavra, ensinamento, para que a gente possa crescer na graça e no seu conhecimento. Ele quer passar uma instrução para toda a igreja do Senhor.
Então o Senhor, nessa mensagem, é uma mensagem tão simples e de fácil compreensão para os irmãos. E que isso venha fazer efeito quando eu e toda a igreja colocar isso em prática, porque o Senhor, Ele está ensinando a todos nós, inclusive para mim e para a minha família e para você que está sentado, amém? Só que eu observo que o Senhor Deus, o olhar de Deus para a nossa vida, ele é muito diferente do ser humano. Porque o ser humano, ele olha o que está por fora. E Deus olha o que está por fora, mas também olha o que está por dentro. Então, observa-se a ótica de Deus e a ótica humana são diferentes. Ambas são diferentes. O homem olha por fora, a aparência, e ele sabe distinguir o que está limpo e o que está sujo, se eu estiver arrumado ou se eu não estiver arrumado, porque a minha visão só vai até ali. A não ser um homem espiritual, que ele consegue ir além daquela aparência, ele consegue penetrar o íntimo, porque o Senhor, o Espírito Santo está dentro dele e o revela. Mas Deus, ele olha por fora e também olha para dentro, da onde? Do nosso coração. Ele sabe o que está limpo e ele sabe o que está sujo. Ele sabe o que está sujo e sabe o que está limpo. Então, se você observar o olhar de Deus para nós, eu vou voltar lá no passado. Se lembra-se daquela ocasião quando Samuel, o profeta, ele foi ungir um rei a quem o Senhor tinha escolhido, e era Davi, e Samuel não sabia quem era. E quando Samuel chega na casa de Jessé, ele olha aquele rapaz passando, aquele rapaz bonito, forte, alto, e ele disse consigo: esse é o homem, este é o rapaz que Deus vai constituir como rei. Passa o segundo, terceiro, mas a Bíblia diz que o Senhor falou ao coração de quem? De Samuel, dizendo: Samuel, tu olha a aparência do homem, porém eu, o Senhor, olho para dentro do homem. E naquele momento o coração daqueles rapazes não estava aceitável para Deus. Pode ser que estejam, mas Deus não escolhera eles. Mas quem foi que Deus escolheu? Davi. Davi estava onde? Apacentando as ovelhas do seu pai. Davi estava bem arrumado? Sim ou não? Não. Estava sujo? Fedido? Sim. Por fora, ele estava aparentemente feio. Mas Deus olhou o coração de Davi e viu que o coração dele estava puro, limpo perante o olhar de Deus. Então é esse que Deus escolheu. Se você observar também na mensagem, lá no passado, quando Abel e Caim foi oferecer aquela oferta ao Senhor, o Senhor olhou para o coração de Abel, aceitou sua oferta. E quando ele olhou para o coração de Caim, o que foi que Deus fez? Ele rejeitou. Caim poderia estar bonito por fora, mas o coração dele estava sujo, impuro, e Deus não aceitou a sua oferta. A gente olha para a igreja, nós olhamos as mulheres, todas bem vestidas, estão limpas. A gente olha para os homens, os jovens estão todos bem bonitos e arrumados, alinhados. Olhamos isso. Mas quem sabe o coração de cada um é Deus. Não sou eu, mas é Deus que sabe quem está sujo e quem está limpo perante o Senhor. Não basta eu pregar com meu terno e com minha gravata, mas Deus sabe se o meu coração está sujo perante o Senhor. Não adianta você falar bonito, se expressar bem, louvar a melhor voz,
Mas Deus sabe se você está sujo ou se você está limpo. E as pessoas até te aplaudem, te exaltam. Esse homem é de Deus, essa mulher é uma mulher serva de Deus. Mas Deus olha mais além e Ele sabe quem está sujo. Será que a igreja toda está suja ou está limpa? Mas Deus sabe que entre nós tem pessoas que precisam ser limpas. Porque a mensagem do Senhor, ela me diz isso, ela ensina isso para nós hoje. Chega de farsa. Chega de se fazer que é santo quando não é. Chega de dizer que faz tudo na frente do pastor, mas por fora não é assim. E Deus conhece o íntimo e o profundo dessa pessoa. É fácil pegar o microfone e dizer isso, aquilo, mas e a tua vida como está? A gente, quando pega o microfone, quer passar santidade, não é, irmãos? Quer passar muita santidade. Essa mensagem é para mim, eu preciso se limpar sim. Eu preciso se limpar, você precisa se limpar. É necessário, irmão, é necessário urgentemente limpar-se perante o Senhor Jesus. Eu não estou aqui dizendo que eu sou super crente que não peca, eu preciso ser limpo, irmãos. Eu não tenho vergonha de dizer isso perante vocês e perante Deus, pois estou sendo sincero comigo mesmo. Deus sabe quem está sujo e quem está limpo. E nessa mensagem, antes da festa, Jesus estava perto de ir para o céu. Jesus viera para a terra, salvar a humanidade, morrer por nós. Só que ele iria cumprir a sua missão e depois iria retornar para o Pai, para o céu. E ele sempre dizia que ele ia perecer. Os discípulos estavam aí voando. Mas quem entrou em cena? Satanás. Satanás, a Bíblia diz que Satanás sabia que Deus era o Filho de Deus e ele iria concluir a sua missão e iria retornar para o céu de onde ele veio, de onde ele desceu, para morrer por nós que somos pecadores, para redimir essa humanidade caída que se encontra nas trevas e no pecado. Deus enviou seu Filho para essa obra. E Satanás sabia disso. E Satanás foi até quem? Até Judas Iscariotes. Já tinha enchido o seu coração para fazer o quê? Trair Jesus. Ele estava cheio de Satanás. Judas Iscariotes estava cheio. Porque o inimigo encheu o coração dele. Trai Jesus, trai o teu mestre. E o intuito dele era trair a Jesus. Eu vou abrir uma sessão aqui para ensinar a você uma coisa de tão grande responsabilidade. Toda vez que você tem um compromisso com Deus, você passa o dia todo, ninguém te aperreia, ninguém fala contigo, mal fala contigo. Mas quando está se aproximando a noite, alguém começa a te perturbar, a falar com você, a te provocar, porque ele sabe, Satanás sabe que a hora de você ir ao culto, oferecer o teu melhor, está chegando. E acontece tudo isso na hora do culto. É assim ou não é? Mas nós temos que se manter na nossa posição, permanecer limpo perante o Senhor. E a Bíblia diz que durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus,
sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Aí Jesus, ele vai dar um ensinamento tremendo aqui. Ele se levanta ali naquela hora, no momento da ceia. Ele tira a sua vestimenta. Ele pega uma toalha, uma bacia, ele se cinge. E ele agora vai se abaixar para lavar os pés dos discípulos. Imagina comigo um mestre, imagina, lavar o pé dos seus discípulos. Hoje, quem diz ter autoridade, não quer fazer mais isso. Eles querem que lavem os seus pés, mas não quer lavar o pé do seu próximo. Mas Jesus é tão tremendo que ele está aqui numa posição tão grande. Que ensinamento poderoso ele vai passar para os discípulos. Lembre-se que na igreja tem um crente calmo e tem um crente que fala tudo. Pedro está aqui, viu? Pedro fala, Pedro se intromete, Pedro muitas vezes é ignorante, quer ensinar, quer saber muita coisa. E Jesus se abaixa, pega a toalha e vai lavar o pé do primeiro discípulo, ele começa a lavar. E depois ele faz uma coisa, ele enxuga. E o discípulo olhando o seu mestre lavar os seus pés. Glória a Deus. Vai o segundo, e Jesus vai lavar os pés do seu discípulo, e ele lava com todo carinho, com todo amor. E depois ele enxuga. Vem um terceiro, vem um quarto, e ele faz a mesma coisa. Eu não sei em que posição Pedro se encontrava, se ele era o sétimo, se ele era o 11, se ele foi o terceiro, mas chegou a vez de Pedro. A Bíblia não fala a vez. Mas quando o Senhor se aproximou de Pedro, e Pedro olhou para Jesus, e Jesus foi se abaixar para lavar os seus pés, Pedro bateu de frente com Jesus. E ele disse: Mestre, tu lavas os pés a mim? E Jesus, com muita calma, hoje nós não temos muita calma, não é, irmãos? Alguém fala com a gente vai logo na ignorância. Eu estou lutando contra isso. Eu mudei um pouco e aos poucos vou mudando. Porque ser humano não é fácil, é complicado. Deus tem tanta misericórdia e amor por nós, que Ele nos ensina, Ele tem paciência da ovelha que tem. Eu não sei como Jesus não morreu de coração com os seus discípulos, porque, meu Deus do céu, era muita coisa para aguentar. Mas Jesus não era brasileiro, e se fosse, já tinha levado umas pisas, não era? Já tinha quebrado os discípulos todos. Mas não, Jesus é diferente. Jesus se abaixa para lavar os pés, ainda chega em Pedro, e Pedro diz: tu lavar os pés a mim, mestre? Tu? E Jesus, com muita calma: Pedro, o que eu faço hoje, tu não vai entender. Mas depois, futuramente, presentemente, tu vai entender, Pedro. Agora tu não entende nada, Pedro. Mas depois tu vai entender. E Jesus foi lavar.
Mas pela segunda vez, Pedro bateu de frente com Jesus. Pedro tem que lavar o pé, Pedro. Pedro. E Pedro disse: tu nunca que vai lavar os meus pés. Tem gente que precisa, mas não quer dar os pés. Tem gente que está andando em caminhos, pensando que está andando em caminhos certos, mas precisa lavar os pés. Tem gente pensando que está fazendo as coisas certas, mas os pés estão sujos. Antigamente, eu não sei se é do teu tempo, eu já contei isso aqui. Os meninos tomavam banho muito cedo, lá umas 4 ou 5 horas da tarde. E a gente, depois, a mais tarde, ia dormir. E mamãe chamava os meninos e dizia: vamos lavar os pés para dormir. Você já passou por isso? Já, não foi? Já. Lava os pés para? Dormir. Lava os pés para? Dormir. Por que lavar os pés? Porque o corpo todo já está limpo. Então não é necessário tomar mais um. Quando você aceitou a Jesus, você já tomou um banho, mas durante a caminhada o pé vai se sujando. A sandália quebra, eita, fica descalço, se suja. Aí Jesus disse: só precisa lavar os. Tu já aceitou a Jesus, filho. Não tem como mais deixar de ser cristão, não. É pra frente que se vai. Só é lavando os pés. Até chegar lá. Só lava os pés. Só lava os pés até chegar naquele grande dia. A Bíblia fala assim: quando entrares na casa do teu Deus, guarda os teus pés. Eu já aceitei a Jesus. Mas Jesus está me dizendo que eu só preciso lavar os pés até chegar lá. E Pedro, ignorante, grosso, disse: a mim, tu nunca vais me lavar os meus pés. Tem gente que precisa ser lavado, mas não se humilha. Ele pensa que está limpo, porque está usando a roupinha do ano, um sapato do ano, uma roupa do ano. As mulheres, porque dão uma chapinha, uma escova, se acha. A gente se acha, mas o pé dentro do sapato está sujo. Quem está vendo, irmão? Jesus está vendo que precisa lavar os pés. E Jesus, com muita calma, olhando para Pedro, disse: Pedro, meu discípulo amado, ó. Se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Mas Pedro se desesperou. Se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte no reino de Deus. Tem muita gente pensando que está fazendo parte da igreja, do reino de Deus, quando não está. É bonito por fora. A aparência é nota 10. Quem passa na rua diz: hops. Nota 10. Mas quando abre a boca, sai de perto, que lá vem sujeira. É para mim a mensagem, viu, irmão, também, viu? Eu preciso se limpar todos os dias. Deus sabe, Deus quer te limpar. Deus conhece o nosso coração, o nosso íntimo. Deus tem uma água que dá a você, você bebe, vai limpando tudo por dentro. Quando der fé, você... a sujeira saindo e Deus limpando.
Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo no reino. Aí ele se desesperou: não, Senhor, lava o pé, lava a mão, lava a cabeça também. Pedro estava dizendo: Senhor, me dá um banho logo, que eu estou tão sujo. Com a vergonha que eu passei agora. Aí Jesus disse: ei, Pedro, calma. Porque tem crente que faz aquele escândalo, né, irmãos? Acaba com isso. Pedro. Baixa a bola aí, Pedro. Que é isso, Pedro? Que show é esse? É só esses 2 pezinhos aqui lindos que você tem. Somente eu quero lavar somente isso. Tem coisas na minha, na tua vida que precisa ser tirado. É minúscula coisa que está impedindo a comunhão com Deus. O que é isso, irmão? Pecado. Tem coisas que estão impedindo em você de uma comunicação, uma parte com Deus, porque falta lavar os pés. Somente isso. Pedro disse: Senhor, lava os pés, lava as mãos, lava a cabeça, lava tudo, eu deixo. Eu disse: não. Todos vocês tomaram o banho, não precisa tomar banho de novo, é somente lavar os pés. E ele disse: todos vocês estão limpos, mas nem todos estão limpos. Como é que pode, irmão? Jesus disse que todo mundo estava limpo, mas nem todos estavam limpos. Quem estava lá no meio? Judas Iscariotes. Ele estava limpo, sim ou não, por fora? Era o mais bonito, irmão. O mais que dá trabalho é o mais bonito, é o mais que fala bonito, é o mais que canta mais, é o que ensina mais, é o que é o tal. É ele. Você vê uma pessoa assim, você é um Judas. Cuidado, viu? Eu estou dizendo isso aqui, mas é por espírito. Tem que ter o discernimento. Quando é por humildade, tudo bem, mas quando não é, Deus faz os seus servos sentir que não é. E Judas era o mais bonito, irmãos. Você pensa que não é? O inimigo vem para enganar. Ele é melhor do que você, não é? Oh, vergonha. Desperta, irmão. Desperta, irmão. É só lavar os pés, Pedro. Mas Judas estava ali observando tudo. Se eu não te lavar, tu não tem parte comigo, Pedro, no reino de Deus. E ele disse: todos vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus estava dizendo: os 12 por fora estão todos limpos, mas tem um que está sujo, tem um que precisa ser lavado, tem um que precisa ser purificado, tem um que precisa ser transformado. E Judas estava lá, sorrindo, né, irmãos? Aquele que está traindo, ele fica sorrindo no meio dos irmãos, né? Oh, glória, aleluia, que palavra, Senhor. Mas ele é sujo. Deus sabe a sujeira que tem no coração. Paz do Senhor, paz do teu homem de Deus. E quando passa daquelas portas, fala que não deve. Está sujo. Quando alguém peca na igreja, espalha para todo mundo. Está sujo. Tem que se limpar. Porque você vem para a igreja, pensa que é de um grupo, pensa que é do ministério, pensa que é da congregação, quando não tem parte com Deus. Essa é a verdade. Jesus ensinou profundo. Cabe você aceitar, meu filho. Cabe você tomar essa palavra e se consertar perante o Senhor Jesus. Todos vocês estão nota 10, mas tem um que não está. Era Judas. E Judas estava onde? No meio dos discípulos. O traidor sempre está com a gente, irmão. Nesse mundo de hoje não se deve confiar mais em ninguém. O traidor é o mais bonito, é o mais lindo que tem. Mas o coração dele é trair o mestre, trair a Jesus. E naquele momento o Senhor lavou os pés de Pedro. E o Senhor passou essa lição tremenda para os seus discípulos e para a igreja de hoje. Amém? Que Deus vos abençoe.